Salve Jesús. Salve Jesús. Salve Nostra Mãe Maria Santíssima. Disse o Cristo: Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Vinde a todos que querem se curar. Vinde a todos que querem aprender. Vinde a todos que querem melhorar. Vinde a todos que querem crescer. Vinde a todos que querem viver. Quando Cristo caminhava, muitos olhavam Ele de longe, alguns assustados. Olhavam um homem sozinho a caminhar e uma multidão atrás dele. Tentava entender quem era o profeta. Já tinham conhecido muitos outros. Conheceram outros que disseram o que viria a acontecer. Conheceram outros que disseram que Israel seria liberto. Conheceram outros que disseram que todos aqueles algozes que eles prendiam, lhe torturavam, iriam cair a seus pés. Conheceram outros que disseram que nações seriam subjugadas pelo poder de Deus. E muitos homens tombaram pelo corte da espada por causa dessas profecias. Quem era aquele que dizia: Vinde a mim? Talvez ele traria exércitos. Talvez ele conseguiria invocar a ira de Deus. Talvez ele então instituiria na terra um novo comando. Quem era este que dizia: Vinde a mim? Quando paravam e prestavam atenção, olhavam um homem simples, que sorria com as crianças, que olhava nos olhos de todos, que conversavam com cada um, que via até ele, pedindo a ele auxílio, ajuda. Jesus era um homem de muito carisma, muito observador. Nada lhe passava aos olhos. Nenhum mendigo que estava escondido atrás de um barril, nenhum homem cego que estava atrás da multidão, nenhuma mulher doente que sangrava durante 12 anos, que simplesmente de longe conseguiu tocar-lhe as vestes, nenhum homem que tinha o corpo todo atrofiado, que do lado de fora pedia em pensamento: Rabi, olhai por mim, tu és a minha esperança, Rabi, tu podes me curar, porque eu já soube que tu curou a muitos outros. Aquele que dizia: Vinde a mim, ia até todos que precisavam dele. Mas dizia Cristo: Venha, venha até mim. Venha ouvir, pois eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se tu quer ir ao Pai, eu lhe abro a porta, para que tu possa com Ele cear, e Ele cear contigo. Cristo chamava, Cristo pedia, Cristo ungia, Cristo curava. E quando dizia: Venha até mim, é porque muitos ainda olhavam de longe, pensavam, mas tinha ainda uma dificuldade grande de se mover. Eram como estátuas de sal. Conseguia sentir o mundo ao seu redor, mas não conseguiam sair de onde estavam. Como muitas vezes se ouve
o que os espíritos têm a dizer, mas têm dificuldade de se moverem. Ouvem de longe. Ouve porque sabe que isto é bom. Ouve porque sabem que podem fazer algo, mas ainda não conseguem vir até onde precisam vir. Quando Cristo caminhava, Ele parava por alguns momentos e observava novamente todos que ali estavam. Esperava todos se silenciarem, para que então Ele pudesse falar. E por que não falava antes? E por que não dizia antes? Porque era necessário a alma ouvir, não os ouvidos. E a alma só ouve quando o corpo se aquieta, quando os pensamentos começam a se aquietar, quando o coração começa a se abrir, quando começa então o Espírito a vir junto ao Cristo, em pensamento, em amor, em fé, para poder transformar o seu caminho e aprender a se curar. Quando Cristo olhava a multidão, Ele lia os pensamentos de todos eles. Ele conhecia quem era José, Ele conhecia quem era Maria, Ele conhecia quem era João, Ele conhecia quem eram os descendentes de Davi, Ele conhecia quem eram os saduceus, os fariseus, Ele conhecia quem vinha da Pérsia, Ele conhecia quem vinha de Cafarnaum, Ele conhecia os egípcios, Ele conhecia todos os irmãos que ali estavam. E olhava o Espírito que estava lá, encarnado num corpo. E na hora Cristo via toda a trajetória espiritual daquele Espírito. E enxergava nele um Espírito que queria melhorar, vencer a si mesmo, vencer as suas dificuldades, os seus medos, vencer a sua descrença, vencer as suas dores e toda a perturbação mental que eles tinham. Então Cristo começava a falar. E na hora que seus lábios começavam a proferir, toda aquela multidão de espíritos, encarnados e não encarnados, começavam a receber um bálsamo de luz e de vibração muito grande. Todos sentiam um choque dentro deles. Todos sentiam os seus corpos vibrarem. Muitos se emocionavam na hora e choravam. De onde vinha tamanho poder? De onde vinha tamanho amor? De onde vinha tamanha vibração de luz, de paz, que fazia com que tudo que estava dentro dele pudesse ser transformado. O homem, quando ouvia Jesus, não conseguia pensar em outra coisa a não ser no amor de Deus. Não conseguia ter raiva, não conseguia ter medo, não conseguia ter fome, apenas queria absorver tudo o que Jesus tinha a ensinar. O Verbo se fez carne mais uma vez, mas a carne ouvia o Verbo pela forma espiritual com que Jesus se profetizava. Disse a ele: eu não vim mudar a verdade, mas fazê-la entender. Eu não vim mudar as leis, mas fazê-las cumprir. Eu não vim separar, eu vim unir, para que todos entendam a oportunidade que têm e que entregue pelo próprio Deus a cada um de vós. Quando ouviam Cristo dizer: vinde a mim, os espíritos então recebiam tudo aquilo que precisavam. Cristo ensinava,
com o conhecimento que tinha, a que todos pudessem materializar o que era bom, para que as almas pudessem melhorar, para que as almas pudessem se transformar. Elas então entregavam aos pés do Cristo o que elas tinham de melhor. E Cristo dizia: tu crês que tu podes ser curado? Tu crês que tu podes enxergar? Tu crês que tu podes ser perdoado? Tu credes que tu podes andar? E aqueles que vinham até o Cristo diziam: eu creio, Senhor, eu creio. E Cristo, na forma de um homem, olhando aos olhos de cada um, dizia: seja feita conforme a vossa fé. Estes então levantavam-se, abriam os olhos, curavam-se, e a multidão maravilhava-se de tantos prodígios que então eram mostrados à sua frente. Aqueles que buscavam a ciência humana tentavam entender quais eram as poções que Jesus usava, o que ele manipulou, o que ele juntou, o que ele colocou no barro, o que ele colocou na água, o que trazia nas mãos. E Jesus apenas olhava eles. Aqueles que gostavam de estudar as leis, buscavam então olhar nas próprias leis qual era o defeito que Jesus tinha. Não olhavam qual era a sua virtude. Não buscavam nos livros, nas Escrituras, qual era a virtude que Jesus tinha, que fazia manifestar-se como o próprio Deus entre eles. Mas ainda as suas almas pesadas tinham medo. E o medo faz apenas olhar o que está errado. E buscavam. Ele disse isso, ele falou aquilo, ele está contra o que disse a Moisés, ele está contra as leis, ele cura num sábado, ele traz aqueles cobradores de impostos do lado dele, ele favorece os romanos, ele quer cobrar de nós também. E a alma perturbada não conseguia ver que Cristo dizia: vinde a mim. Jesus chamava a todos, não pelos seus títulos, não pelos seus nomes, mas como ovelhas, como bom pastor assim o faz, chamando todas as ovelhas ao seu aprisco. E as ovelhas que estão mais longe do amor verdadeiro, Cristo dizia: vinde a mim, venha aos braços de Jesus novamente. Não espere mais tempo. Não ache que as coisas devem ser somente do jeito que tu acha que é certo. Mas procure o que Cristo quer te ensinar, o que quer te mostrar, o que quer te dizer. É hora das pedras começarem a clamar. É hora das pedras começarem a se mover, para que aquela montanha que hoje está no teu caminho também possa sair, segundo a tua fé. Vinde a mim, diz o Cristo, a todos que estáis cansados e oprimidos, pois Ele vos aliviará. Deus bendiga a todos vosotros. Gracias.